Na festa de aniversário, o garotinho de chá verde me deixou constrangido. Ele fez isso intencionalmente na minha frente. E deu um beijo francês na minha esposa. Fiquei tão bravo que quebrei uma garrafa de vinho na hora. Em seguida, fui correndo para dar uma lição a ele. De repente, senti uma dor e coloquei a mão no peito. E caí reto no chão. Fiquei completamente sem vida. Logo depois, ouvi um barulho suave e contínuo, que fez minha consciência voltar aos poucos. Eu abri os olhos lentamente, e percebi que estava deitado em uma sala de KTV. Ao meu redor, havia um grupo de caras e garotas bonitos. Eles tinham sorrisos de quem estava assistindo a um espetáculo. Todos estavam muito animados. No meio do sofá, havia um homem e uma mulher sentados. Os dois estavam de mãos dadas. Eu desviei o olhar. E pensei, onde é que eu fui parar? Eu murmurei para mim mesmo, enquanto instintivamente estendi a mão, indo em direção às pernas de seda pretas ao meu lado. No verão, sinto meu corpo todo estremecer. Grito como se tivesse levado um choque. Ele nunca imaginou. O marido bajulador de Liu Huiyan ousou ser atrevido comigo, enfrentando os olhares surpresos de todos. O rosto de Xia Tia mudou instantaneamente. Ele apressadamente explicou: Irmão Mu, Huiyan estava apenas jogando um jogo com um colega mais novo. Você, como marido dele, não vai ser tão mesquinho, vai? Ao ouvir isso, eu instantaneamente arregalei os olhos. Minha esposa. Que diabos? De onde eu tirei uma esposa? Eu estava prestes a dizer algo. De repente, uma onda imensa de memórias invadiu minha mente. O original também se chamava Mu Jie. Este ano, ele tem 28 anos e foi o primeiro colocado no exame nacional. Um estudante brilhante de Kingu e Beida. Infelizmente, sua família era comum. Além de ser bonito, não tinha mais nada. Há 5 anos, enquanto trabalhava meio período em um hotel, ele acidentalmente se envolveu com Liu Huiyan, que havia sido drogada por alguém. Como resultado, Liu Huiyan ameaçou com a acusação de estupro. Os dois simplesmente pegaram a certidão. A partir de então, ele começou uma vida de dona de casa trágica. Hoje é a festa de aniversário de Liu Huiyan, mas ele estava com aquele cachorrinho. O Júnior estava grudado com ele. As ações íntimas dos dois, junto com a provocação intencional do cachorrinho, provocaram o original a beber em solidão. Ele acabou se matando de tanto beber. Isso me fez pegar uma oportunidade. Espera, porque sinto que algo está estranho. E vendo Liu Huiyan agir sem pudor. Isso é claramente uma preparação para o rei dos chifres. Com quem eles estão? Pensando nisso, meu punho instantaneamente se fechou. Ao ver meu movimento, Xia Tian ficou imediatamente assustado. Ele se levantou rapidamente e gritou: Você é um inútil. Ele ainda não tinha terminado de falar. Xia Tian encontrou meu olhar sem emoção. Imediatamente mudou de ideia e disse que você ainda quer bater em mulheres? Depois de ouvir as palavras de Xia Tian, o pequeno cachorro submisso teve um lampejo de orgulho no rosto, mas logo disfarçou: Irmão Mu, eu e a irmã mais velha realmente não temos nada. Não me entenda mal. Além disso, como nós, homens, podemos agredir garotas? Ao ouvir isso, eu só senti arrepios por todo o corpo. Droga, na minha vida passada minhas mãos estavam cobertas de sangue. Que tipo de personagem cruel eu nunca vi? E acabei encontrando uma coisa tão provocativa. Eu estreitei os olhos, lancei um olhar afiado e disse: Vá se danar. Quem diabos é seu irmão? Que tipo de coisa que não consegue se cuidar? Esqueceu de fechar a calça depois de urinar. Deixou essa sujeira escapar. Assim que essas palavras saíram, todos os presentes arregalaram os olhos, com uma expressão de incredulidade. Hoje, quem pode estar aqui? Quem não tem uma boa origem familiar? Eles nunca ouviram esse tipo de palavrão. Foi então que uma voz fria soou: Chega, Mu Jie. Não faça escândalo sem razão. Eu e o estudante mais novo estamos apenas jogando um jogo. E você está aqui fazendo o quê? Dito isso, Liu Huiyan tentou se levantar. Shen Ze, ao ver isso, rapidamente abraçou seu ombro. Irmã mais velha, cuidado para não beber demais. Não brigue por minha causa com Mu Jie. Hoje é seu aniversário. Eu não quero ver você triste, irmã mais velha. Se eu xingar um pouco, isso pode acalmar Mu Jie. Eu estou bem. Ao ouvir isso, o rosto de Liu Huiyan relaxou bastante. Afinal, o estudante mais novo sabe o que é ter empatia. Irmã mais velha, fique tranquila. Eu nunca permitirei que ninguém te maltrate. Isso é inaceitável. Neste momento, eu tenho certeza absoluta que eu estou segurando o roteiro do protagonista masculino com chifres. Se essa cena chocante fosse com o original, provavelmente ele já estaria devastado. Mas agora eu só sinto que, tanto fisicamente quanto psicologicamente, vem uma forte sensação de náusea. Eu escolho atacar ativamente e esperar pela zombaria. Por que não me beijei antes? Não foi satisfatório. Que tal algo mais emocionante? Vocês poderiam simplesmente fazer isso em público.
Eu estou no mundo da fotografia há mais de 10 anos. Mas sou profissional. Dito isso, eu tirei meu celular e liguei a função de gravação. Minhas palavras eram como mágica. Instantaneamente, todos ficaram paralisados. Isso é simplesmente incrível. Isso é algo que eles podem ouvir? Nini Liu Huiyan me olhou incrédula. Seu corpo todo estava levemente tremendo. Ela estava claramente muito irritada. Até Shen Ze, esse homem chá verde, estava chocado. Em seguida, uma fúria brotou do fundo do meu coração. Esse idiota realmente é um nerd. Além de ser bonito, não tem mais nada. Agora ele deve estar furioso. Só diria algo tão vergonhoso. Faça barulho, quanto mais você se diverte. Mais a senpai vai gostar de mim. Pensando nisso, Shen Ze rapidamente disse que a senpai me culpa. Não brigue mais com o irmão Mu. Amanhã será tudo culpa minha. Ou melhor, eu vou embora primeiro. Assim que terminei de falar, ele fingiu que ia se virar e ir embora. Liu Huiyan, que percebeu a situação, apanhou rapidamente o braço de Shen Ze. Isso não tem nada a ver com você, Júnior. É tudo culpa da sua mente estreita, fazendo tempestade em copo d'água. Hoje você não só vai ficar aqui, como também vou te beijar na frente dele. Dito isso, Liu Huiyan virou-se abruptamente, me encarando friamente. Você não gosta de filmar? Se não se importar em passar vergonha, continue filmando. Ao ouvir isso, uma expressão assassina passou rapidamente pelos meus olhos. Seu idiota! Ousando fazer isso na minha frente. Este casal de cães que me traiu deve morrer hoje. Justo quando eu estava prestes a agir, um pensamento surgiu involuntariamente na minha mente. Não posso ser impulsivo. Deixar provas em vídeo. Isso será muito útil no futuro. Que situação é essa? Depois de pensar um pouco, eu entendi. Isso provavelmente é herança da alta inteligência do original. Eu, que sempre gostei de resolver problemas com força, consegui reprimir a intenção de matar que estava dentro de mim. Eu levantei o celular na hora e pressionei diretamente o botão de gravação. Nesse momento, Liu Huiyan soltou uma risada fria. Ela se pôs na ponta dos pés e beijou os lábios de Shen Ze. Eu, que deveria estar furioso, mas, surpreendentemente, estava calmo de uma forma assustadora. Eu me curvei procurando o melhor ângulo de filmagem, e ainda murmurava instruções para aquele idiota. Coloque um pouco de emoção, caramba. Não fique parado como um tronco. Liu Huiyan, não se distraia. Com as duas mãos, abracei seu pescoço. É assim mesmo. As pessoas ao redor estavam atordoadas. Que situação é essa? Esse cara ficou completamente louco? Eu não me importo com o que os outros pensam. Continuo segurando o celular bem alto. Não consigo evitar de me gabar um pouco. Eu sou realmente um gênio. Se isso fosse um pouco mais ousado, eu poderia filmar vocês dois. Isso com certeza vai vender muito no futuro, assim que eu disser. Liu Huiyan ficou rígida. Ela parecia estar tão desconfortável quanto se tivesse comido uma mosca. Ele empurrou Shen Ze com força. Ele veio em minha direção, com um rosto cheio de raiva, dizendo, seu idiota. Você está fazendo isso de propósito para me constranger, não é? Como você só percebeu isso hoje, sem esperar ele terminar de falar? Eu estendi a mão para interrompê-lo. Preste atenção ao que você diz. Eu estou gravando isso. Se eu acidentalmente enviar essa sua atitude, não me culpe. Ao ouvir minha ameaça, o rosto de Liu Huiyan mudou instantaneamente. No próximo segundo, ele forçou um sorriso gentil no rosto. Amor, me deixe explicar. As coisas não são como você pensa. Droga, essa mulher deve ter aprendido a mudar de rosto no teatro de Sichuan. Tão rápido, eu pensei uma praga em meu coração. Depois, sem pressa, coloquei o celular no bolso. Ao explicar o que passei, lancei um olhar para Liu Huiyan. Em vez de ser gelado e cortante, eu assisto filmes tão rápido que quase avanço. Você acha que eu tenho paciência para ouvir suas explicações? O que você acha que é? Assim que terminei de falar, eu imediatamente dei um tapa e bati com força no rosto de Liu Huiyan. Um som claro de pá. Liu Huiyan. Foi tão forte que Liu Huiyan caiu no chão. Você realmente se atreve a me bater? Ele cobriu o rosto que instantaneamente ficou vermelho e inchado. Ele me olhou com incredulidade. Precisa escolher um dia para te bater? Assim que terminei de falar, eu dei um passo à frente. Agarrei o cabelo de Liu Huiyan com força. Por 5 anos inteiros. Você sabe como eu passei esses 5 anos? Um verdadeiro campeão do vestibular. Por que você me forçou a ser um babá sem dignidade por 5 anos? Agora você ainda tem coragem de me envergonhar em público. Eu não estou te dando moral, estou? Depois de dizer isso, eu dei outra tapa. Liu Huiyan soltou um grito agudo. Senti minha cabeça zumbindo. Aqueles que perceberam tentaram intervir, mas ao ver meu olhar enlouquecido, hesitaram ainda mais. Afinal, há um ditado que diz bem: quem está descalço não teme quem está de sapato. Uma pessoa honesta, quando pressionada, pode realmente matar. Pensando nisso,
Todos só podiam fingir que não viram nada. Um por um, ficaram paralisados no lugar. À distância, Shenzhe também se assustou. Mas seus cálculos internos o fizeram perder a razão instantaneamente. Esta é uma oportunidade rara. Se eu pudesse dar uma surra, a senpai certamente ficaria mais preocupada comigo. Eu não acredito que esse covarde realmente tenha coragem de machucar. Não deu tempo de pensar muito. Shenzhe gritou diretamente. Assistente. Ele correu até Liu Huyan em 2 passos. A senpai acariciou seu rosto com uma expressão preocupada. Você está bem? Sem esperar a resposta de Liu Huyan, Shenzhe virou a cabeça bruscamente e me encarou com raiva. Você ainda se considera um homem por agredir a senpai? Se você está irritado, venha para cima de mim. Mesmo que você me mate, eu nunca vou revidar. Mas eu não vou permitir que você machuque a senpai nem um pouco. Hehe, quase esqueci que você é um idiota. Eu sorri amplamente. Ao mesmo tempo, levantei a perna direita rapidamente. Dei um chute direto no peito do súdito. Com um estrondo. Sob os olhares chocados de todos, Shenzhe foi chutado a mais de 3 metros de distância. Ele caiu no chão, sem forças. Encolhido de dor. Seu rosto estava pálido como papel. No segundo seguinte, eu já estava ao lado de Shenzhe. Agarrou seu cabelo. Bateu com força no chão. Shenzhe soltou um grito de dor. Sangue começou a jorrar de sua testa. O cheiro forte de sangue. Minhas mãos tremiam de emoção. A humilhação que o original sofreu. Cenas passaram pela minha mente. No momento seguinte, eu estava em cima de Shenzhe. Levantei o braço e acertei seu rosto. Seu idiota. Eu vou te fazer sofrer sem misericórdia. Quer brincar de herói, né? Gosta de apanhar, é? Eu ainda estou vivo, seu filho da mãe. Só quer viver às custas dos outros. Subir na vida. Nem se olha no espelho para ver que tipo de pessoa é. A cada xingamento, eu dou um tapa forte no rosto dele. O som claro das palmadas se misturava com os xingamentos, respondendo incessantemente na cabine. Neste momento, Shenzhe já estava sendo agredido violentamente há apenas alguns segundos. Lágrimas e muco misturados com sangue cobriam todo o seu rosto. Ele não conseguia entender de jeito nenhum. Como esse covarde poderia suportar essa situação? Ele quer se matar com isso? Alguém, por favor, me ajude. Eu ainda não quero morrer. Liu Huyan finalmente reagiu. Ela gritou apressadamente por um assistente. Pare de bater. Ao ouvir o grito, eu nem levantei as pálpebras. As mãos continuavam a bater no rosto de Shenzhe de forma mecânica. Ao ver isso, Liu Huyan só podia lançar um olhar de ajuda para alguns homens na cabine. No entanto, para sua surpresa, todos que encontraram seu olhar imediatamente desviaram o olhar. Eles não são idiotas. Quando Muji ainda era um covarde, eles nunca riram muito dele. Agora Muji parecia um louco. Quem iria se arriscar para se meter nessa confusão? Se esse cara ficar cego de raiva, ele vai acabar se dando uma lição de amor. Para quem ele vai reclamar? Liu Huyan percebeu que ninguém a estava ouvindo. Embora estivesse furiosa, ela sabia que, no momento, Shenzhe era o mais importante. Muji, pare com isso. Se continuar batendo, Shenzhe vai morrer. Em um momento de desespero, ele pegou a garrafa de vinho na mesa e veio em minha direção. Eu, que sempre vivi à beira da vida e da morte, tenho um instinto animal para o perigo. Eu me virei abruptamente. Meus olhos ágeis se voltaram para Liu Huyan. No momento em que ela pensou em me atacar, Liu Huyan parecia ter caído em um poço de gelo. Seus passos pararam involuntariamente. Com um estalo, a garrafa de vinho que ele segurava caiu no chão. Instantaneamente, quebrou em 1000 pedaços. Não, não é isso. Eu só queria te aconselhar. Hoje é meu aniversário. Você precisa fazer isso tão constrangedor? Isso faz todo mundo se sentir mal? Ao ouvir as palavras de Liu Huyan, meu lábio se curvou em um sorriso frio. Se você não mencionar, eu quase esqueço que hoje é seu aniversário. Desculpe, eu realmente fui impulsivo. Enquanto eu falava, estendi minhas mãos cobertas de sangue. Limpei lentamente nas roupas de Shenzhe. Então me levantei e fui em direção a Liu Huyan, passo a passo. Ao ver essa cena, Huyan pensou que eu finalmente tinha me acalmado, para pedir desculpas a ele. Ele não pôde deixar de erguer a cabeça com orgulho. No segundo seguinte, ele sentiu seu pescoço apertar. Minha voz fria explodiu em seu ouvido. Seu idiota. Você se esqueceu que eu sou seu marido? Deixe-me te dizer. Quem fez eu me sentir mal? Eu farei com que ninguém se sinta bem. Assim que terminei de falar, eu dei um chute no joelho de Liu Huyan. Liu Huyan gritou. Suas pernas fraquejaram e ela caiu de joelhos instantaneamente. A partir de agora, sem a ordem do meu pai, é melhor você ficar assim de joelhos. Caso contrário, tenho medo de não conseguir me controlar. Não consigo parar de querer te bater. Dito isso, eu instintivamente estendi a mão para tocar o bolso da calça. Mas de repente me lembrei que o dono deste corpo não fuma.
Meu pai me xingou. Com uma expressão de impaciência, olhei para um pouco mais adiante, onde um jovem rico estava indo. Aquele jovem rico de aparência delicada. Ao ver este demônio vindo em sua direção, seu rosto instantaneamente ficou pálido de medo. Irmão, me traga um cigarro. Certo, certo. O jovem rico voltou à realidade. Ele rapidamente, com respeito, pegou o cigarro da mesa e me entregou o isqueiro. Eu não estendi a mão para pegar. Em vez disso, peguei o vinho tinto ao lado e derramei na mão. A raiva estava lavando. Ele ainda murmurava: filho da mãe. Quem sabe se aquela pele de Marta tem alguma doença contagiosa? É melhor ter cuidado quando se está fora. Você concorda, não é? Ao ouvir isso, o jovem apressou-se em forçar um sorriso. O irmão Mu estava certo. De repente, seu corpo todo ficou rígido. O jovem abaixou a cabeça, atordoado. Ele percebeu que eu havia estendido a mão. Estava limpando as mãos em seu terno caro. No entanto, ele não se atrevia a sentir um pingo de descontentamento. Desde que não me bata, esse louco pode fazer o que quiser. Eu nunca ficarei bravo. Estava muito satisfeito com a forma como ele continuava. Ele tirou um cigarro e acendeu. E então, de forma muito natural, colocou o pacote inteiro de cigarros e o isqueiro, tudo dentro do próprio bolso. Suportar um infarto por um momento. Dar um passo atrás é como ter hiperplasia mamária. Ou é melhor agir diretamente? Você não acha, irmão? Diante da minha pergunta, o jovem logo fez uma expressão sorridente. Você está absolutamente certo, irmão Mu. Olhando para minha aparência arrogante, Liu Huyan, de joelhos no chão, estava consumida pela raiva. Esse inútil hoje não só me agrediu, como ele se atreve a me humilhar assim em público. A raiva o deixou cego. Ele perdeu a razão instantaneamente. Chamem a polícia, rápido! Eu vou fazer esse louco pagar por isso. Seu grito repentino deixou todos os presentes assustados. Uma mulher chamada Xia Tian. Normalmente, Liu Huyan, que é a mais esperta, ao ouvir isso, ele instintivamente pegou o celular e discou o número da polícia. Mas antes que ele pudesse completar a ligação, minha voz fria explodiu em sua mente. Pode chamar a polícia à vontade. Desde que eu não morra lá dentro. Mesmo que eu tenha que fugir, eu vou sair. Na hora, todos aqui vão morrer, um por um. O que eu digo é uma ameaça cheia de intenção. Todos os presentes arregalaram os olhos. A mão direita de Xia Tian tremeu. O celular caiu no chão com um estalo. Com medo de que eu, esse louco, guardasse rancor, ele rapidamente levantou as mãos e disse que não tinha chamado a polícia. Eu só estava olhando as horas. Que horas são agora? Tenho medo de chegar tarde em casa e minha mãe me chamar para jantar. Depois de dizer isso, Xia Tian forçou um sorriso que era mais feio do que chorar. Irmão Mu, agora é uma sociedade regida pela lei. Você se atreve a falar sobre matar alguém. Você é simplesmente sem limites. Liu Huyan falava com firmeza. Ele parecia nem perceber. Ele ainda estava de joelhos. Eu olhei para ele de cima para baixo. Ri friamente e disse que o rei do inferno queria que eu morresse à meia-noite. Eu, porra, já me matei à 1 da manhã. Não pergunte por quê. Eu, tomado pela emoção, disse isso. Joguei a ponta do cigarro que estava na mão. Em seguida, dei um chute forte que foi bem abstrato. A mesa ao lado fez um estalo. A mesa de vidro reforçada se despedaçou instantaneamente. Bebidas e frutas se espalharam pelo chão. Ao ver essa cena, as pessoas presentes só sentiram um frio na espinha. Ninguém se atreveu a respirar. Ninguém poderia imaginar que aquele sempre tão pacato pastor era, na verdade, um personagem implacável e oculto. Especialmente o verão. Estava aliviado ao extremo. Ainda bem que minha mão tremeu um pouco ao pegar o celular. Caso contrário, se aquele chute tivesse atingido a mim, provavelmente teríamos que preparar um funeral em casa. Ninguém sabia que eu já estava arrependido depois de dar aquele chute. A dor aguda no tornozelo me lembrava a todo momento que eu não era mais aquele tirano que dominava todo o palco. Esta frase, meu corpo, no máximo, poderia ser considerado de uma pessoa comum e forte. Eu olhei com um olhar frio, que percorreu o rosto de cada pessoa presente. Em seguida, suportando a dor intensa no pé direito, caminhei passo a passo em direção à saída do camarote. Ao passar ao lado de Shenzhe, meu passo parou abruptamente. Um homem grande estava chorando. Que azar do caramba! Eu fiz um som de desgosto. Levantei o pé e pisei no rosto de Shenzhe. Vi que você não estava se divertindo muito antes. Com a sola do meu tamanho 46, você vai ter que se contentar. No instante em que as palavras foram ditas, meu pé direito estava esfregando no rosto de Shenzhe. Com o meu pé pressionando, Shenzhe parecia querer dizer algo, mas não conseguia abrir a boca por causa da sola do sapato. Por um momento, as lágrimas caíam como contas de um colar quebrado. Olha só, como você está chorando, parecendo uma flor de pera na chuva. Se você quer se aproveitar, precisa me avisar. Se você não disser,
Como eu vou saber? Mas tudo bem. Aquela mulher sem vergonha, eu já estou cansado de brincar. Agora eu te dou isso. Eu ri alto e de forma arrogante, caminhando como se não conhecesse ninguém. Dei um chute na porta e fui embora, olhando para minha silhueta desaparecendo. Todos na sala suspiraram aliviados. Apenas Liu Huyan, olhando com raiva na direção da porta. Com os dentes cerrados, ela soltou duas palavras: Irmão Mu, você se atreve a me humilhar assim? Mesmo que você se ajoelhe e peça desculpas, eu definitivamente não vou te perdoar. No entanto, nesse momento, um grito de dor repentinamente ecoou. Irmã mais velha, está doendo muito. Eu estou quase morrendo ao ouvir essa voz. Liu Huyan imediatamente voltou à realidade. Ele rapidamente se levantou e correu até Shen Zhe. Ansioso, ele verificou suas feridas. Como você está se sentindo? No entanto, quando ele viu o rosto de Shen Zhe, inchado como a cabeça de um porco, coberto de sangue, muco e lágrimas, a mão estendida imediatamente parou no ar. Irmão mais novo, não tenha medo. Vou ligar para a ambulância agora mesmo. Liu Huyan deixou essa frase e correu apressadamente para o lado, para procurar seu celular que havia caído. Do outro lado, assim que saí da sala, comecei a correr descontroladamente. Que brincadeira é essa? Agora é uma sociedade regida pela lei. Há pouco, eu bati em alguém e quebrei coisas. Se a polícia chegar, isso vai ser um problema. Além do mais, aquela turma na sala tem todas suas conexões. Se eles me sabotarem pelas costas, com certeza, eu ficaria na prisão por alguns anos. Eu não quero entrar e cantar lágrimas da prisão. O que estou esperando para correr agora? Eu corri desesperadamente para fora da porta do clube. O vento de outono da tarde soprava em meu rosto. De repente, isso me deixou bem mais calmo. De repente, parece que me lembrei de algo. Estendi a mão para parar um táxi. Gritei para o motorista ir para o hospital psiquiátrico de Yunshen. O motorista me lançou um olhar curioso, mas não disse nada. Ele pisou no acelerador. O carro então disparou em direção ao longe. No hospital psiquiátrico de Yunshen. Você tem sentido algo estranho ultimamente? Eu sempre sinto que estou ouvindo vozes. Sempre tenho a impressão de que alguém está falando comigo. Minhas emoções também ficam muito à flor da pele. Fico facilmente irritado. Ultimamente, houve algo em particular que te afetou? Não, eu te digo isso, porque espero que você se lembre. Lembrar do quê? Zhao Yaqi olhou para ele com surpresa. A expressão dele de repente se tornou estranha. O belo homem estava visivelmente agitado. Eu me levantei abruptamente. Com um olhar profundo, eu o encarei e disse: Não se preocupe. Enfim, lembre-se. Eu não digo isso para provar nada. Apenas quero dizer a todos. Eu vou recuperar tudo o que perdi. Como a dignidade. Zhao Yaqi ajustou a armação dos óculos do Sr. Mu. Eu me lembrei. A seguir, eu tenho algumas perguntas para te fazer. Espero que você responda seriamente. Ao ouvir isso, eu acenei com a cabeça. Pode perguntar. Eu certamente não vou esconder nada. Dito isso, eu voltei a me sentar. As pálpebras de Zhao Yaqi tremeram. Ela perguntou se alguém quisesse te machucar. Como você normalmente lidaria com isso? Eu pensei um pouco e respondi com uma expressão séria. Meu professor me ensinou na escola, com tantos colegas de classe. Por que ele não intimida os outros? Moscas não pousam em ovos sem fendas. Se ele quer me machucar, então, com certeza, eu não estou fazendo o suficiente. Deixei-o vir, então. O que não me mata, apenas me torna mais forte. Assim que essas palavras saíram, o ambiente caiu em um breve silêncio. Aquela. Você não sente frequentemente solidão e desamparo? Desde a antiguidade, sábios e santos sempre estiveram solitários. Quem neste mundo não está sozinho? Quanto mais, as feras sempre andam sozinhas. Apenas bois e ovelhas andam em grupos. Este é o homem mais corajoso do mundo. Você diz que eu sou solitário? Ao ouvir minha resposta, o canto da boca de Zhao Yaqi não pôde deixar de tremer. Mesmo sendo um médico profissional, ele quase não conseguiu conter o riso. Parece que esse cara bonito não está tão doente assim. O médico especialista continuou perguntando. Quando você está sob muita pressão, como você costuma liberar a pressão? Eu fiquei olhando para a bela médica à minha frente por um bom tempo. Lentamente, eu soltei 3 palavras: brincar sozinho. Zhao Yaqi me olhou com surpresa. Eu retirei o que disse antes. Que bom sujeito na casa de alguém. Como alguém pode dizer isso com uma cara séria? Ele respirou fundo. Ajustando suas emoções, fez a última pergunta. Se você encontrar um problema que não consegue resolver, o que você faria? Eu, sem perceber, levantei os olhos para o teto. Todo o meu ser parecia mergulhar em lembranças. Quando eu estava na escola, eu li a página do livro que conseguia entender. A página que eu não entendia, eu simplesmente rasgava. Não conseguia resolver o problema. Então eu eliminaria a pessoa que fez a pergunta.
Neste mundo, ninguém pode me incomodar. Nem mesmo Tão. Ao ouvir isso, Zhao Yaqi claramente ficou atordoada. Silenciou por um momento. Ele hesitou e perguntou quem era Si. Eu apontei para o meu peito. Você está falando da Summer, certo? Isso mesmo. Não esperava que a doutora Zhao fosse não só bonita, mas também falasse inglês tão fluentemente. Não sei se você está livre esta noite. Eu gostaria de aprender um pouco de inglês com você. Ao ouvir isso, Zhao Yaqi novamente ajustou a armação dos óculos. Aquele Sr. Mu. Obrigado pela sua colaboração. Dito isso, ele pegou a caneta. Algo estava sendo escrito rapidamente no laudo médico. Levantei-me lentamente. Olhei para cima. Vi que no laudo médico estava escrito paciente, Muji, 28 anos, com alucinações auditivas. Sintomas como irritabilidade, entre outros. Após diagnóstico, o paciente foi considerado com transtorno mental moderado e acompanhado de pensamentos intrusivos e tendências violentas. Recomendase tratamento hospitalar. Zhao Yaqi, que terminou de escrever o laudo médico, encontrou meu olhar. Ele rapidamente forçou um sorriso gentil. Sr. Mu, sua situação é um pouco especial. Eu sugiro que você se internasse e colabore ativamente com o tratamento. Após ouvir, acenei com a cabeça. Sua sugestão é boa. Mas eu decidi não ouvir. Depois de falar, peguei o laudo médico na mesa. Com cuidado, coloquei no bolso. E então, sem olhar para trás, fui em direção à porta. Zhao Yaqi ficou paralisada por um momento. De repente, soltou uma risada. Esse cara. Ele realmente não se lembrou de mim. Mas ele estava bem fofo fingindo estar doente. Quando voltei para aquela casa grande de 800 metros quadrados, a raiva dentro de mim reacendeu intensamente. Só por causa de uma frase de Liu Huyan dizendo que não gosta que a incomodem. Nesta enorme mansão, não havia nem mesmo uma empregada contratada. 5 anos, exatamente 5 anos. Meu corpo parecia que estava doente da cabeça. Eu obedecia a Liu Huyan sem questionar. Não apenas fazia o café da manhã pontualmente todos os dias, como também tinha que limpar toda a mansão. Essa correria era a coisa mais ridícula do dia. Desde aquele incidente anos atrás, nós dois não nos encontramos uma única vez. Poxa, não é pura e simplesmente uma idiotice? Eu gritei com raiva. E com um chute virei a mesa de café na minha frente. O dono está ligando. Que tipo de coisa é essa? Ainda se atreve a usar esse toque? Que azar do caramba. Eu xinguei enquanto tirava o celular do bolso. Quando vi o nome na chamada, a irmã mais nova ficou instantaneamente paralisada. Foi nesse momento que eu me lembrei de repente da voz original. Que eu tinha uma irmã. Não tive tempo de pensar muito. Eu rapidamente atendi a ligação. Irmão, você pode falar agora? Ao ouvir a voz fraca do outro lado da linha, minha sobrancelha se franziu involuntariamente. Irmã, o que aconteceu com você? Houve um silêncio do outro lado da linha por um bom tempo. Então veio uma voz cautelosa. Irmão, eu estou com apendicite aguda. O médico disse que eu preciso de cirurgia imediata. Mas o custo da cirurgia é mais de 10 mil. Eu não quero preocupar nossos pais. Irmão, você pode me emprestar um pouco de dinheiro primeiro? Assim que eu conseguir um emprego, eu te pago de volta. Ao ouvir isso, meu coração disparou. Não tenha medo, irmã. Rápido, me mande o endereço do hospital. Eu vou imediatamente. Desliguei o telefone. Eu ainda estava preocupado. Apressei-me a abrir o WeChat para transferir 20 mil para a irmã. Mas o saldo era insuficiente. 4 palavras me fizeram acordar instantaneamente. Foi então que eu me lembrei. Sendo uma dona de casa sem dignidade, Liu Huyan só me dá 200 yuan de mesada por dia. E a razão pela qual minha irmã é tão distante de mim. Tudo isso é por causa do distanciamento intencional de Yuanshen nos últimos anos. Longe. De acordo com as notas de shampoo, deveria entrar em uma universidade melhor. Só porque estou em Yunshen. Ele não hesitou em se inscrever na Universidade Normal de Yunshen. Mas ele já está no 3º ano. Nós, irmãos, só nos encontramos uma vez. Só porque Liu Huyan não gosta que estranhos a incomodem. Não só os pais de Yuanshen nunca vieram, como a irmã mais nova que também está em Yunshen. Nunca pôs os pés em casa. E nesses 5 anos, eu coloquei todo o meu coração em Liu Huyan. Como se tivesse esquecido completamente que ainda tenho família. Essa maldita origem é simplesmente uma cobra. Afinal, pessoas miseráveis sempre têm algo a ser odiado. Merece ser traído. Quanto mais penso, mais irritado fico. De repente, levantei a mão e me dei um tapa. Respirei fundo. Forcei-me a me acalmar naquele momento. O mais importante era rapidamente juntar dinheiro para minha irmã. De repente, me lembrei de algo. Corri apressadamente escada acima. Dei um chute na porta do quarto de Liu Huyan. Depois de revirar tudo, finalmente encontrei 2 relógios de pulso valiosos. O relógio feminino de Alaya. Coloquei os relógios e a nota fiscal e saí rapidamente.
Assim que saí do portão da mansão, de longe, ouvi uma voz: Mulher, para onde você vai? Estou com fome, vá logo fazer comida para mim. Olhei na direção da voz. Vi uma mulher que se parecia em 6 partes com Liu Huyan. Ela estava vindo em minha direção com uma expressão arrogante. Apenas desviei o olhar de forma indiferente. Você nem deu atenção a ele. Segui em frente sem hesitar. Essa atitude incomum deixou Liu Hushui paralisada no lugar. Pensou que era um inútil que depende dos outros. Além de ser bonito, que mais ele serve? Se eu estou disposta a comer a comida que ele faz, isso é porque eu o respeito. Agora esse inútil tem a audácia de me ignorar. Pensando nisso, uma expressão de raiva passou rapidamente pelo rosto de Liu Hushui. Pare aí! Você não está ouvindo que estou falando com você? Quem você está chamando de inútil? Eu lhe lancei um olhar frio. O inútil não terminou de falar. Liu Hushui percebeu que algo estava errado. Sua expressão instantaneamente ficou pálida. Com os dentes cerrados, ela disse: Você tem coragem de falar assim comigo? Está pedindo para morrer. Dito isso, ela levantou a bolsa e tentou me atingir. No segundo seguinte, eu estendi a mão e agarrei firmemente seu braço, enfrentando meu olhar gélido e penetrante. Liu Hushui ficou assustada. Seu rostinho instantaneamente ficou pálido. Mas ao lembrar de como ele era um inútil antes, ele se encorajou de novo. Seu cachorro, ainda quer me bater? Vem, se tiver coragem, me toca para ver. Ele ainda não terminou de falar. Eu dei um tapa nele. Um estalo alto ecoou. Liu Hushui girou 2 vezes no mesmo lugar. Ela caiu de cabeça no chão. Você, seu inútil, teve coragem de me bater. Eu vou contar para minha irmã. Eu vou fazer com que ele se divorcie de você. Liu Hushui cobriu o rosto. Ela não parava de xingar. Seus olhos estavam cheios de desprezo. Eu disse 2 palavras com desdém. E então, desatento, saiu do hospital. Este lugar sempre me deixa com um peso no coração. No final, a razão é apenas uma palavra. Se eu tivesse uma doença terminal, sem dinheiro, tudo bem. No máximo, eu esperaria a morte. Mas algumas doenças claramente podem ser curadas. Mas, por falta de dinheiro, só posso desistir do tratamento. Felizmente, eu não tenho esse problema agora. Porque eu vendi aqueles 2 relógios que valiam 5 milhões. E recebi 1,2 milhão em dinheiro. Eu cheguei à recepção do hospital. Cumprimentei educadamente. Olá. Posso perguntar sobre uma paciente chamada? Como está a situação agora? Você é a enfermeira. Assim que viu meu rosto, seus olhos brilharam instantaneamente. Ele nunca imaginou, na realidade, que eu conseguiria ver um homem mais bonito que uma grande estrela. Eu sou o irmão dele. Ao ouvir minha resposta, a enfermeira rapidamente me tranquilizou, dizendo para eu não me preocupar. Isso é apenas uma cirurgia minimamente invasiva. Sua irmã está com apendicite aguda. A situação é um pouco urgente. Portanto, a cirurgia já foi agendada com antecedência. Aqui está a identidade dele. Você pode ir pagar a taxa primeiro. Obrigado, eu agradeci. Peguei a identidade e o recibo de pagamento. Me virei e fui pagar. Assim que terminei de pagar, ao me virar, percebi que a enfermeira que estava ali antes estava atrás de mim. Ela encontrou meu olhar confuso. A enfermeira sorriu radiante. Você provavelmente não sabe onde fica a sala de cirurgia, certo? Eu te levo até lá. Eu também não fui educado com ele. Respondi casualmente. Então, você vai ter que se esforçar. Ao ouvir isso, aquela enfermeira rapidamente acenou com a mão, dizendo que não era difícil. Não era difícil. Servir ao povo, certo? Claro que sim. No segundo seguinte, ele mudou de assunto, sem saber se poderia. Posso adicionar você no WeChat? Você entendeu errado, é só para facilitar. Depois, converse comigo sobre a condição da sua irmã. Ao ouvir isso, eu respondi instintivamente. Precisamos esperar até depois para conversar? A enfermeira me olhou com surpresa. Instantaneamente, ela ficou sem saber o que fazer. Fiquei completamente sem palavras. Do lado de fora da sala de cirurgia, eu estava sentado sozinho em um banco. Comecei a pensar para onde ir a partir daqui. Eu não tenho aquelas peculiaridades dos protagonistas de histórias de traição. É claro que eu já passei por várias humilhações. Eu até pensei em criar uma contagem regressiva para o divórcio. Isso não é pura e simplesmente a cabeça sendo esmagada pela porta? O que dizem é que uma traição não precisa de 1000 desculpas. Como um homem, fazer as coisas deve ser direto e eficiente. Esse casamento deve ser encerrado. As palavras estavam prestes a sair da minha boca. Eu acho que pensei em algo. Engoli isso à força. Não está certo. Eu não sou um desses fracassados. Por que o protagonista masculino deveria me fazer sair? Mesmo que eu vá me divorciar, preciso receber algum interesse primeiro. Não deixarei a família da Liu Huyan se destruir. Isso já é um sinal de que eu sou bondoso. Além disso, quem se atreve a me desafiar? Eu o mataria com um tapa. Nesse momento,
Uma voz interrompeu meus pensamentos. Irmã mais velha. Eu realmente estou bem. Não é só porque perdi 2 dentes? O irmão Mu com certeza não fez isso de propósito. Por favor, não brigue com ele por minha causa. Eu segui o som com o olhar. Eu vi que, não muito longe, Liu Huyan estava ajudando-o, que tinha o rosto inchado. Os dois estavam se comportando de maneira muito íntima. Quem poderia imaginar que a presidente do grupo seria tão atenciosa com um funcionário júnior? Mas eu não prestei atenção nas ações deles. Só pensava, caramba, como isso pode acontecer? Na cidade de Yun, só tem este hospital, certo? Nesse momento, Shenzhe virou a cabeça sem querer. Ele me viu à distância. Um brilho astuto passou pelos olhos dele. Logo em seguida, ele quase caiu ao tropeçar. Liu Huyan rapidamente o abraçou. Com uma expressão preocupada, perguntou ao calouro o que havia acontecido. Shenzhe me lançou um olhar provocador. Respondeu sem ânimo que estava tudo bem. Só estou me sentindo um pouco tonto, HM. Aquele idiota do Gu realmente está se tornando cada vez mais ousado. Ele teve a audácia de agir assim com você. Fique tranquila, isso ainda não acabou. Eu vou te dar uma explicação. Os olhos de Liu Huyan estavam cheios de ódio. Ao ouvir isso, o canto da boca de Shenzhe se curvou involuntariamente em um sorriso satisfeito. Irmã mais velha, talvez seja melhor deixar pra lá. Afinal, vocês são casados. Irmã mais velha, você é como uma mulher divina. Se fosse minha esposa, eu com certeza a trataria com carinho. O Mugogo realmente teve coragem de te bater. Isso é exagerado. Ouvindo o que o Shenzhe disse, o rosto de Liu Huyan ficou ainda mais feio. Calma, irmão mais novo, não diga mais nada. Eu vou fazer o Mugogo se ajoelhar e te pedir desculpas. Na hora, você pode descontar como quiser. Sem esperar Liu Huyan terminar de falar, Shenzhe parecia ter acabado de me notar. Ele imediatamente exclamou: Mugogo, por que você também veio ao hospital? Veio pedir desculpas à irmã mais velha? Assim que essas palavras saíram, o rosto de Liu Huyan ficou pálido instantaneamente. Ela soltou involuntariamente a mão de Shenzhe, que estava chamando a polícia. Ela virou a cabeça abruptamente para olhar. Quando encontrou meu olhar que tinha um toque de sarcasmo, a raiva dele subiu de repente. Mugogo, agora você sabe que está errado. Eu te avisei tarde demais. A menos que você, na frente de todos, se ajoelhe e admita seu erro para o irmão mais novo, e dê a si mesmo 600 tapas. Eu vou te perdoar com relutância. Depois de ouvir, eu levantei uma sobrancelha. Apontando para mim mesmo, eu pedi desculpas. Liu Huyan parecia surda. Ela não percebeu meu tom de voz. Em vez disso, levantou a cabeça com arrogância e disse: Você está surda? Eu estou mandando você se ajoelhar e pedir desculpas. Assim que essas palavras saíram da minha boca, muitas pessoas no hospital começaram a prestar atenção. Alguns pacientes, e também médicos e enfermeiros se reuniram à distância, olhando com curiosidade para o que estava acontecendo. Plot, 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 bati palmas. Um sorriso gordo apareceu no meu rosto. Que casal sem vergonha, hein? Fazer o próprio marido se ajoelhar e pedir desculpas para a amante. Você está comendo o remédio errado à luz do dia? Vocês dois estão tendo um caso amoroso até no hospital? Como assim? É que vocês acham que motel e carro não são emocionantes o suficiente? Assim que eu disse isso, o hospital imediatamente ficou em alvoroço. O que? Aqueles dois realmente vieram para o hospital com suas traições. Eu acabei de ver os dois se abraçando. Eu pensei que eram um casal jovem. Depois de tudo, foram pegos em um caso amoroso. Que absurdo! A mulher parecia ter uma boa aparência. Não imaginei que ela fosse uma pessoa tão desonesta. Não é mesmo? E ainda fez o próprio marido se ajoelhar para pedir desculpas à amante. Este mundo é tão louco. Até os ratos estão servindo de damas de honra para os gatos. No meio da confusão, a enfermeira que estava aqui antes me lançou um olhar de simpatia. Não conseguiu se conter e defendeu minha causa, deixando o marido tão bonito de lado. Acabou arranjando uma amante tão descarada. Essa mulher realmente está cega. Os murmúrios das pessoas ao redor entraram nos ouvidos de Shenzhe, palavra por palavra, e também nos ouvidos de Liu Huyan. Nos olhos de Shenzhe passou um brilho de excitação. Que confusão é essa? Quanto maior a confusão, melhor. Assim, sua posição estaria completamente garantida. Mas a expressão de Liu Huyan ao lado ficou pálida. Não é assim. Não acreditem no que ele diz. Eu e o estudante só somos amigos. Eu sempre o tratei como um irmão mais novo. Mas em relação à explicação dele, todos claramente não estão acreditando. Um tio de cabelo calvo se levantou na multidão. Pode parar com isso. Quem não conhece suas jogadas emocionais? Irmão mais velho, irmão mais novo. Se o irmão mais velho não tem dinheiro, você cuida do irmão mais novo? O irmão mais novo quer ir para o hotel. De onde vem essa história de irmãos? Vocês estão brincando de incesto? Assim que essas palavras saíram,
Liu Huyan imediatamente arregalou os olhos. Ele apontou para o outro. Seu corpo todo tremia de raiva. Ao ver isso, o tio Calvo arregalou os olhos. Ele vai te ameaçar de forma feroz. Mulheres como vocês, que traem, são as que mais falam. Minha esposa também foi pega na cama. No fim, ainda não admite. Ele diz sem vergonha que está ajudando o irmão a fazer exames. Eu cuspo, que nojo. Ao ouvir isso do tio do Mediterrâneo, todos mostraram expressões de compreensão. Não é de se admirar que ele esteja tão emocionado. Então ele também é uma vítima. Liu Huyan ficou parada no lugar. Seus olhos não conseguiram conter as lágrimas. Ele nunca imaginou que um transeunte que não tinha nada a ver com a situação o atacaria como um cachorro louco. Oh, ela vai chorar. Mas faz sentido. Olhando para sua expressão, deve ter tocado sua alma. Deve ter falado bem fundo na sua alma, não é? Mesmo uma mulher com a pele mais grossa, agora deve estar sem graça. Não tem problema, é só uma mulher. Chore, não é um pecado. Se você quer chorar, chore à vontade. No segundo seguinte, sob os olhares chocados de todos, Liu Huyan de repente começou a chorar alto. Olhando para essa cena dramática, não consegui conter meus sentimentos. Queria secretamente dar-lhe um tapa. Ele não derramou uma lágrima. No fim, esse cara do Mediterrâneo começou a falar sem parar, e acabou destruindo a casa dele. Não é à toa que é um homem machucado por mulheres. Essa força de combate é simplesmente aterrorizante. E aquele cara do Mediterrâneo viu Liu Huyan chorando convulsivamente. Sua expressão também ficou um pouco constrangida. Mulheres que traem são realmente odiosas. Mas um homem grande como ele fez uma mulher chorar na frente de tantas pessoas. Isso realmente não se justifica. Ele ficou em silêncio por um tempo e estava prestes a dizer algo, quando foi interrompido por uma voz: irmã mais velha, não chore. É realmente de partir o coração. Como diz o ditado, quem não deve não teme. Estamos certos e não temos medo de sombras. Todos apenas não entendem a situação e te mal interpretaram. Fique tranquilo. Eu vou explicar tudo para eles. Shen Zé falava enquanto carinhosamente ajudava Liu Huyan a secar as lágrimas do rosto. Esse conforto repentino fez Liu Huyan, que estava extremamente magoada, encontrar de imediato seu apoio emocional. Ele se jogou diretamente nos braços dela e começou a chorar ainda mais. Não chore mais, não chore mais. Shen Zé continuava a confortar, enquanto dava leves tapinhas nas costas de Liu Huyan. O tio do Mediterrâneo, que estava um pouco constrangido ao ver essa cena de doer os olhos, teve os olhos instantaneamente arregalados. Ele nunca imaginou que essas duas pessoas poderiam ser tão sem vergonha. Essa cena instantaneamente lhe trouxe lembranças ruins. A raiva subiu de repente, era o suficiente. Que casal infiel! Vocês ainda têm a audácia de se comportar assim na frente de todos, fofocando. E ainda têm coragem de dizer que são inocentes? O que vocês dois têm de tão especial? Vocês gostam de algo emocionante, certo? Tudo bem. Eu vou ajudar vocês. Assim que terminei de falar, o tio Zongai tirou o celular, apontando para os rostos de Liu Huyan. Ele começou a tirar várias fotos. Eu estava sentado em um banco, com os braços cruzados. Quase não consegui conter o riso. Quem não sabe pode achar que ele foi traído. E eu, que sou o principal, acabei virando um espectador. Não posso deixar de dizer que aquele cara realmente é um talento. Nesse momento, a porta da sala de cirurgia se abriu lentamente. Esse som imediatamente chamou a atenção de todos. Então, uma enfermeira apareceu empurrando uma maca. Quem é o parente do paciente? Sou eu. Eu me levantei rapidamente e fui até a maca rapidamente. A cirurgia do paciente foi muito bem sucedida. Ele precisará ficar internado por cerca de uma semana. Quando ele acordar, lembre-se de que é importante se levantar e se mover. Prevenir aderências longas. Nos primeiros 2 dias, é necessário se alimentar. Preste mais atenção. Depois de ouvir as palavras da enfermeira, eu agradeci com um aceno de cabeça. Obrigado, linda. Eu me lembrei. Ao ver essa cena, à distância, Shen Zé virou os olhos. Imediatamente exclamou: meu Deus! Irmão, você não veio pedir desculpas à irmã mais velha? Então você veio ver outra mulher? Ao ouvir isso, Liu Huyan imediatamente parou de chorar. Ele se virou abruptamente. Ele me encarou ferozmente. Quem ele é? Qual é a relação de vocês? Eu o olhei friamente. Expirei lentamente. Isso não é da sua conta. Liu Huyan instantaneamente ficou tão irritada que riu. Ótimo. Eu disse: por que você está tão estranho? Não só me agrediu, como também jogou lama em mim. Então você já tinha outra mulher do lado de fora. Ao ouvir as palavras de Liu Huyan, todos os presentes arregalaram os olhos. Que situação é essa? Será que ainda há uma reviravolta? Aquele rapaz também traiu.
Qual homem no mundo não é infiel? Qual mulher no mundo consegue suportar a solidão? É tudo a mesma coisa. Não adianta dizer quem está certo ou errado. Que coisa! Afinal, é um jogo emocional entre o casal. Nós nos tornamos palhaços, ouvindo os comentários das pessoas. A enfermeira da recepção não pôde evitar de franzir a testa. Ele estava prestes a falar para me ajudar a provar minha inocência. Mas então parece que lembrou de algo. Ele engoliu as palavras de volta. Essa mulher maldosa. Nem reconhece a própria cunhada. O que pode ser de bom? Agora o mal-entendido só aumenta. Mais tarde, a bofetada será ainda mais satisfatória. E nesse momento, Shenze estava extremamente satisfeito com a situação atual. Mesmo que o irmão Mu não tenha nada a ver com aquela mulher. Não há como explicar isso. De agora em diante, a irmã mais velha só vai odiar ainda mais aquele inútil. Eu me aproximei mais uma vez do que ainda não aconteceu. Ele pensava isso em seu coração. Ele disse: Irmã, não seja impulsiva. Eu não acho que o Múcio seja esse tipo de pessoa. Talvez haja algum mal-entendido aqui. Eu acredito que ele não te trairia. Afinal, neste mundo, eu nunca vi uma mulher mais bonita que você, irmã. Ao ouvir isso, o rosto de Liu Huyan ficou ainda mais sombrio. Eu e o irmão mais novo estamos limpos. Foi só um beijo ou dois. Mesmo que tenham passado a noite juntos, não fizeram nada demais. No final, esse inútil acabou se colocando uma coroa de chifre. Além disso, aquela vagabunda na cama do hospital, além de ser mais jovem, não se compara a mim. Liu Huyan, cheia de raiva, veio em minha direção. Enquanto isso, ela se perguntava por que eu não estava falando. Se você se sente envergonhada, mesmo que queira trair, escolha alguém melhor para isso. Múcio, você realmente não escolhe a comida quando está faminto. Eu respirei fundo e suprimi o impulso de agir. Disse friamente Liu Huyan. Eu, embora não tenha o hábito de bater em mulheres, mas é melhor você fechar essa boca fedida. Não me force a agir. Liu Huyan soltou uma risada fria. Mugé. Agora você está bem corajoso, não é? Não se esqueça. Quem foi que serviu esta senhora como um cachorro por 5 anos? E daí? Agora, na frente daquela amante que aparece em público. A conversa ainda não acabou. Uma voz cheia de raiva o interrompeu. Liu Huyan. Vá se danar.